Colossenses, capítulo de número 3, farei a leitura dos versos 1 a 4. Diz assim a palavra do nosso Deus. Verso 1: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Feche os olhos e oremos ao nosso Deus. Santo Deus, é com temor e tremor que nos aproximamos de Ti neste momento. Colocamos este momento diante do Senhor e pedimos, ó Pai, a Tua graça, que a Tua graça esteja sobre a minha vida, colocando, ó Deus, amor ao falar a respeito de Cristo Jesus. Que a Tua graça esteja sobre a vida dos meus irmãos, dando ouvidos para receber a Tua palavra com amor. Ó Deus, que a Tua palavra cumpra o propósito dela nesta noite. Senhor, muito obrigado por este momento. Queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, especialmente, obrigado por nos enviar Jesus Cristo, o Filho amado, unigênito do Pai. Ah, Senhor Deus, obrigado por nos dar Jesus. Obrigado porque em Jesus nós temos o consolo, em Jesus nós temos a esperança, a força, a graça. Em Jesus nós temos, ó Pai amado, um manancial inesgotável. Obrigado, Senhor Deus, também por nos dar o Teu Santo Espírito, o Espírito da verdade que nos conduz em todo o caminho reto diante de Deus. E obrigado, Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje nós estaremos celebrando mais um término de um ano e daqui a algumas horas celebrando um novo ano que estará se iniciando. E eu gostaria de fazer uma pergunta para todos. Qual é a conclusão que tiramos desse ano que se passou? Ou qual será o desfecho desse novo ano que se iniciará? Quando nós olhamos para o cenário político, um cenário incerto, desanimador, angustiante. E o que falar então do contexto financeiro? Além de ser instável, certamente todos nós teremos contas a pagar no próximo ano. Eu não quero ser pessimista, mas também eu não quero agir com um otimismo cego. Entretanto, achar que no próximo ano nós não teremos dificuldades ou nenhum tipo de problema, isso é ser ingênuo demais.
não sabemos qual desfecho teremos no próximo ano. Mas se eu disser para vocês que há um desfecho certo, garantido para as nossas almas, um desfecho que, independentemente de como foi o ano que está acabando, ou de como será o próximo ano, aquilo que Deus tem para mim e para você já está determinado, garantido. E ter o conhecimento desse desdobramento da nossa vida deve impactar o nosso viver para o próximo ano. Você quer saber qual desfecho é este? A palavra de Deus, ela nos revelará, e eu espero que essa verdade venha impulsionar a minha vida e a de cada um dos irmãos a amar ainda mais a Deus no próximo ano. O título do sermão nesta noite é o mais belo desfecho da nossa vida. E eu gostaria de ler novamente o texto bíblico, que diz assim, Colossenses capítulo 3, verso 1 até o verso 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Veja, o texto que nós acabamos de ler, trata-se de uma conclusão de um raciocínio. Paulo aqui, ele está concluindo o seu argumento, e nós podemos dizer com toda certeza, que conclusão maravilhosa, admirável, uma conclusão belíssima. Certamente é o desfecho mais belo que o homem, morto em seus delitos e pecados, pode experimentar e desfrutar. Sim, se de um lado o homem sem Deus, ele está morto espiritualmente, em trevas, por causa das suas obras más, escravizado pelas suas paixões carnais, do outro lado, em Cristo, ele foi ressuscitado, para viver em deleite com Jesus. Se outrora o homem religioso, ele estava preso em várias leis, regras, observâncias, para de alguma forma tentar aliviar a sua consciência da culpa. Agora, em Cristo, esse homem, ele está livre da condenação do pecado e do jugo da lei, porque ele foi unido à vida de Cristo. Veja, não existe desdobramento, desfecho mais belo do que esse na história da salvação, na minha história, na sua história. E louvado seja o nosso Senhor por isso. Bendito seja Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Exaltado seja Deus, porque nos colocou em um lugar seguro, que é Cristo Jesus, vitorioso. Sim, a ressurreição aponta para o triunfo de Cristo. Jesus, ele triunfou sobre a morte, o seu corpo não viu corrupção. Jesus, ele triunfou
sobre os principados e potestades, ao se entregar na cruz e ao ressuscitar ao terceiro dia. Cristo triunfou sobre o pecado, porque Ele morreu por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou para a nossa justificação. À vista dessas coisas, à vista do triunfo de Cristo, podemos dizer que nós também somos vitoriosos, porque ressuscitamos com Cristo, e podemos dizer como o apóstolo Paulo: eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem poder, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a segurança e refrigério daqueles que foram unidos à ressurreição de Cristo, tem da parte de Deus. Meus irmãos, Deus em seu beneplácito assim determinou, porque não existe nada neste mundo que possa satisfazer a alma do homem, ou melhor, garantir a comunhão novamente do homem com Deus, a não ser pela ressurreição de Jesus Cristo. É isso que Paulo aqui está ensinando aos colossenses. Não é regras, não são observâncias, nada neste mundo pode garantir a comunhão do homem em pecado com Deus. Podemos lembrar do Éden, um lugar de delícia, de maravilhas, de belezas imensuráveis. O homem, ele se deliciava com todas as maravilhas do jardim, comidas variadas, riquezas naturais, desfrutava de alegria, satisfação com toda a criação, com todos os animais, de toda a espécie, tudo isso ao lado da sua esposa, osso dos seus ossos. Mas apesar de toda essa regalia das coisas criadas, o Éden não garantiu plena comunhão do homem com Deus, porque o homem se rebela contra Deus, o homem peca contra Deus, desejando justamente aquilo que levaria à morte, desejando justamente aquilo que era proibido, aquilo que o afastaria de Deus, aquilo que mancharia a comunhão com o seu Criador. Se o Éden não foi suficiente para a alma do homem satisfazer em Deus, o que pode ser melhor e suficiente? O que pode, meus irmãos? O que pode ser melhor do que o Éden? É por isso que o plano de salvação já estava traçado desde a eternidade. Convinha que Deus enviasse o seu único Filho, porque Deus sabe que não existe nada melhor, nada maior, nada mais aprazível, amável, desejável do que Cristo. Em Cristo, Deus Pai é totalmente satisfeito, glorificado, amado. É a respeito do Filho que está escrito: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Pai tem pleno prazer no Filho. E essa é a causa do homem pecador de ser completamente aceito por Deus, porque Cristo é a nossa vida. Nós fomos ressuscitados com Cristo.
Agora nós estamos em uma posição muito mais privilegiada, infinitamente superior do que o Éden. Deus nos enxertou em Cristo, e a partir deste novo estado, nós somos chamados a desfrutar, a se deliciar, se deleitar em tudo que há em Cristo. Em Cristo há um manancial inesgotável. Paulo vai dizer nessa mesma epístola: em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento. Não há riqueza maior do que ter Cristo em nossa vida, o Verbo de Deus. E se nós compreendermos essa verdade, a nossa postura deve ser como aquele homem que encontrou um tesouro no campo, e ele vai transbordando de alegria, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. Nós encontramos a verdadeira riqueza para a nossa alma, que é Cristo, o nosso Senhor. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsiste tudo. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que ele tivesse a primazia. Aprove a Deus fazer assim, para que em Cristo residisse toda a plenitude. Diante desta verdade, devemos transbordar de alegria, devemos nos desprender de tudo que atrapalhe, buscarmos as coisas do alto, vivermos a vida de Cristo em nós. Devemos nos desprender de tudo que impeça de usufruirmos deste bem supremo. Entenda que a sua alma, ela não vai se contentar com as falsas delícias que o mundo propõe, porque nem o Éden foi suficiente para o homem, mas somente Cristo. Somente Cristo, a nossa alma se saciará, porque Cristo é uma fonte inesgotável. Foi Ele mesmo que disse: aquele que tem sede, vinde a mim e beba à vontade, se delicie no Senhor. Mate a sua sede, a sede da sua alma. Você que está cansado, sobrecarregado, venha, beba de Cristo. Você que se encontra em uma profunda tristeza e dor, venha e beba de Cristo. Você que está desconsolado, angustiado, venha e beba de Cristo. Você, criança, jovem, idoso, venha e beba de Cristo, porque Cristo, Ele é suficiente para saciar a sede da nossa alma. Agora veja, nós já estamos em Cristo, fomos ressuscitados juntamente com Ele, somos como árvore plantados junto a ribeiro de água. Mas a pergunta que devemos fazer é: por que existem dias que são mais difíceis? E parece que a nossa alma, ela não consegue se satisfazer. A raiz deste problema está na nossa falta de prazer em Deus.
Nós seremos como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, quando com grande júbilo nós dizermos que o nosso prazer não está na companhia do ímpio, mas está na lei do Senhor, e nela meditarmos de dia e de noite. Quando a oração e os momentos devocionais forem constantes em nossa vida, e o nosso amor por Deus, quando direcionar todas as nossas afeições, aí sim, seremos como árvore plantada junto a ribeiro de água, e no momento certo daremos fruto. Mas, meus irmãos, o motivo da nossa alma não se contentar em Deus é porque as nossas afeições não estão totalmente direcionadas a Cristo. Algo está roubando a nossa alegria, algo está tirando a nossa atenção. É por isso que o descontentamento vem. Mas veja, algo precisa ficar claro: Cristo, Ele continua sendo suficiente e fonte de gozo eterno. Apesar de nós, Cristo não mudou. Cristo continua retendo, possuindo tudo que a nossa alma necessita. E basta reconhecermos isso a cada dia, em cada momento. Essa verdade, ela pode ser ilustrada da seguinte forma: imagine um viajante que, depois de ter caminhado quilômetros pelo deserto, num dia bem ensolarado, ele se encontra com sede, ele vai morrer de sede, mas ele se esquece que ele tem um cantil cheio de água pura, gelada, suficiente para satisfazer a sua sede e trazer refrigério para o seu corpo. É assim na nossa caminhada cristã. Existem momentos que serão difíceis, nós teremos sede, mas não se esqueça, você tem um cantil com água gelada suficiente, água pura para satisfazer a sua alma, que é Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que traz refrigério para nós. É por esse motivo que Paulo nos chama a pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus Pai. É buscando as coisas lá do alto, as coisas que são mais elevadas, mais excelentes, mais duradouras, é que teremos prazer em Deus. Meus irmãos, basta termos como exemplo Cristo, em sua encarnação, antes de ser assunto aos céus. Jesus, enquanto viveu neste mundo, Ele não olhou para as coisas terrenas como valiosas em si mesmas, ou como algo que poderia dar alguma vantagem. Jesus, Ele poderia facilmente dominar o Império Romano daquela época. Ele mesmo disse que, se Ele quisesse, Ele pediria ao Pai, e o Pai enviaria uma legião de anjos. E o que dizer do grande acontecimento, quando Jesus multiplicou pães e peixes, uma multidão o queria fazer rei. Jesus, Ele poderia ser o homem mais rico deste mundo. Certa vez, com uma ordem, Ele encheu redes cheias de peixes. Em outro momento, o débito do seu tributo foi pago pela boca de um peixe, para mostrar com pequena estima o nosso Senhor tinha pelos prazeres do mundo. Mesmo
as raposas tendo as suas tocas, os pássaros, ninhos, ele, Senhor, e herdeiro de todas as coisas, não tinha aonde reclinar a sua cabeça, suportou a mais angústia, dor, aflições, extrema miséria, mas em tudo ele foi fiel, em tudo ele foi obediente, até a morte, porque o seu prazer, o seu deleite, não estava nas coisas terrenas, mas lá do alto, em agradar o Pai. Ele mesmo disse: a minha comida, a minha bebida, é fazer a vontade daquele que me enviou, realizar as suas obras. Essa é a maneira de buscarmos as coisas lá do alto. E o fato de ser coisas do alto, essa boa definição já deixa bem claro para todos nós, que não são coisas terrenas, mas celestiais, dos céus. Um homem natural, terreno, ele não pode alcançar essas coisas. Um homem religioso, de igual modo, não pode alcançar essas coisas, porque elas estão além de suas condições. Assim como o céu está elevado da terra, dessa mesma forma, as coisas lá do alto, elas estão muito distantes para o homem carnal e o religioso alcançá-las, mas somente aquele que foi ressuscitado com Cristo pode desfrutar dessas coisas, das coisas do alto, aquelas coisas que o nosso Senhor Jesus disse para os seus discípulos: fazei para vós bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça consome, porque elas são do alto. Meus irmãos, essa deve ser a nossa busca. Devemos fazer investimento eternos, juntar tesouros celestiais nos céus. Que grande tolice e mesquinho será aquele que se diz cristão e gasta toda a sua força, toda a sua energia, toda a sua saúde, todo o seu trabalho, todo o seu dinheiro para um investimento aqui nessa terra. Que grande tolice será aquele que se diz cristão e vive investindo sobre os negócios terrenos e mundanos. Você é como um milionário que recebeu uma herança de bilhões. O dinheiro já está na sua conta. Você tem um cartão, você tem a senha, mas todos os dias você sai nas ruas pedindo esmola, revirando lixo, à busca de resto de comida. Quão miserável é o cristão que busca as coisas terrenas. Ele já possui a maior riqueza, a fonte da nossa alma, que é Cristo. Ele não precisa sair às ruas, sair por este mundo, à busca de contentamento. Cristo é suficiente. É como este homem que já é rico, mas pede esmola e revira lixo. Pense um pouco. Se você julga importante as coisas dessa terra, e por isso você gasta todo o seu esforço para alcançar, quanto mais as coisas do alto, as coisas espirituais, não devem exigir de nós o mesmo empenho, dedicação e esforço. Isso que significa buscar as coisas do alto, buscar alcançar.
se esforçar, entregar a própria vida, porque Cristo entregou a vida por nós, e nós precisamos nos entregar a Cristo todos os dias. Quero um grande motivo para começar então, desfrutar dessas coisas, a começar a pensar nas coisas do alto. Paulo, ele dá uma resposta, ele traz aqui um motivo, está escrito, porque morrestes, e a nossa vida, ela está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Meus irmãos, nós não podemos negar essa realidade. A ressurreição, ela é posterior à morte. Primeiro nós temos que morrer, depois ressuscitaremos com Cristo. E essa verdade magnífica, ela é ilustrada justamente no batismo. Quando aquele que confessa Jesus como o único e suficiente Salvador, ele imerge na água, ele está morrendo, e quando ele é levantado, ele tem vida, ele é ressuscitado juntamente com Cristo. Portanto, a morte aqui, que Paulo está se referindo, é a morte da antiga vida, é morrer para o mundo, para as coisas terrenas. Isso não quer dizer que nós devemos odiar, detestar as coisas criadas. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Até porque as coisas criadas, elas pertencem a Deus. Deus as criou. O mundo e tudo que nele existe é de Deus. Nós podemos ter satisfação em Cristo através de uma boa comida, de uma boa bebida, ao ouvir uma boa música, ao se deparar com uma bela paisagem, através de um dom, de uma profissão, porque Paulo diz nesse mesmo capítulo, no verso 17, fazei tudo, quer seja em ações ou em palavras, faça tudo em nome de Cristo, dando a Ele graças a Deus, o Pai. Então o problema não está nas coisas criadas. Quando Paulo diz que morremos, nós devemos entender que outrora nós éramos governados pelo sistema mundano, uma mentalidade segundo o Deus desse século, uma forma de pensar egoísta, orgulhosa, contrária à mente de Cristo. Portanto, é nesse sentido que nós morremos. Não mais pensamos como o mundo. As pessoas lá fora, o fim máximo delas está nessa terra, conquistar as coisas neste mundo, mas não nós. Não nós. A nossa vida não se limita aqui neste mundo. A morte é o começo, é o início de uma nova vida em Cristo. Sem falar da vida eterna, que está guardada em Deus. Portanto, meus irmãos, uma vez que nós morremos para as coisas dessa vida, Paulo diz que agora a nossa vida ela está oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Sabe o que isso significa? É aquilo que Paulo diz em Gálatas, capítulo 2, verso 19 e 20, já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim.
enquanto nós estamos aqui neste mundo, lutando ainda contra o pecado, Cristo, Ele está sendo formado em nós. À medida que nós vivemos uma vida digna do Evangelho, cada vez mais somos semelhantes a Cristo. O nosso alvo é ser como Jesus, porque Cristo é a nossa vida, conforme Paulo diz aqui no verso 4. Então, nesse sentido, essa vida que nós buscamos e almejamos, ela está escondida, oculta em Deus. Tanto o ser semelhante a Cristo, como o próprio Cristo, que é a nossa vida, a nossa comunhão com Ele, toda essa realidade, um dia nós usufruiremos dessas riquezas no futuro. Um dia, de fato, toda essa verdade será uma realidade completa, perfeita. Sabemos que já no presente, nós exibimos lampejos de Cristo em nós. É por isso que somos chamados de cristãos, embora o mundo não compreenda essa verdade, embora o mundo desconsidere essa realidade que é vivenciada em parte aqui nessa terra. As pessoas lá fora não compreendem este modo de viver, de pensar e de falar, porque essas coisas estão ocultas. Mas um dia, esse mistério glorioso, ele será revelado. Deus, Ele determinou um dia para manifestar a glória de Cristo e a nossa união com o nosso Senhor. Como está escrito, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Não existe desfecho mais belo do que esse. Nós, criaturas finitas, limitadas, pecadoras, um dia seremos manifestados com Cristo, e em glória, olharemos para o nosso Senhor, o veremos face a face, contemplaremos a sua glória. Agora nós conhecemos em parte, mas naquele dia o conheceremos da mesma forma como somos conhecidos. Naquele dia, quando Cristo voltar em poder, em grande glória, a nossa união com o autor e consumador da nossa fé será completa e sem defeito. O nosso coração, ele não estará mais dividido, ele será totalmente de Cristo. A nossa mente não estará repartida, ela estará totalmente cativa em Jesus. O nosso amor será completamente dele somente, os nossos olhos estarão atraídos, fixados, somente para o alvo, somente para Cristo. E diante disso, o mundo testemunhará este espetáculo, Cristo em sua glória, e nós unidos a Ele, em glória. E todos saberão que Ele é o Senhor e Rei sobre tudo e sobre todos. Que belo desfecho da nossa vida. Que essa verdade, então, meus irmãos, seja um grande estímulo para amarmos mais a Deus. Não olhe para o ano que está próximo do fim como desânimo,
A nossa vida ela não deve se resumir em dias bons e dias maus, com produtividade. Dia bom é aquele dia que eu produzo, que faço acontecer. O dia mau é aquele que eu não consigo mal orar, e assim você limita a obra de Cristo, a suficiência de Cristo, porque você não é mais amado por Deus ao ser mais produtivo ou menos produtivo. Tudo é questão do seu prazer em Deus. Já fomos aceitos por Deus em Cristo. Cristo fez tudo por nós. O que Ele requer de nós é que nós venhamos a lembrar que temos um cantil de água fresca. Beba de Cristo, se delicie no Senhor. Que esse novo ano que se iniciará seja um ano em que os nossos corações, os nossos apetites, as nossas afeições estejam cativas em Cristo, porque o maior prazer do Pai, a maior glória do Pai é Cristo. Cristo é tudo que nós temos. Amém? Peço que a igreja se coloque de pé. Quero orar com os irmãos. Fechem os olhos e oremos. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado, ó Pai, por nos colocar em um lugar seguro, de satisfação plena, de gozo eterno, que é Cristo Jesus. Ah, Senhor Deus, o Éden, ele não foi capaz de satisfazer as afeições do homem, de manter um homem em comunhão com o Senhor, mas Cristo sim, Ele sim, o nosso Senhor sim conseguiu. Ele é a videira, Ele é tudo, ó Pai, que nós temos, nada podemos, se não for por causa dEle. Ah, Senhor Deus, o Senhor nos deu o melhor de Ti, que é o Filho de Deus, repleto de glória e majestade, de graça e verdade, aquele que é a expressão exata do seu ser. Ah, Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, te louvamos, ó Deus, por esse bem, por esse tesouro. Ah, Senhor, nos ajuda a nos deliciar em Cristo, ó Pai, assim como o Senhor, que é Deus, se delicia e tem prazer no Filho, que nós venhamos ter prazer no Teu Filho unigênito, o Senhor das nossas vidas. Ah, Senhor Deus, um novo ano se iniciará. Muitas coisas, ó Pai, gritam. Não olhe para o alto. Não olhe para o alto. Querem desviar o nosso foco, ó Deus. Querem ofuscar, ó Pai amado, os nossos olhos de contemplar a beleza que há em Cristo Jesus. Ah, Senhor Deus,
Não deixe, ó Deus, que venhamos, ó Pai, a cair na astúcia de Satanás, como lá no Éden. Que Cristo seja suficiente para nós. Sempre, sempre, sempre. Que nos momentos difíceis, ó Pai, de luta, aflição, pecados que querem, ó Pai amado, nos escravizar, venhamos a lembrar que nós temos um cantil com água suficiente para satisfazer a nossa alma e trazer refrigério para nós. Ah, Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, te agradecemos por essa nova posição que temos em Cristo. Que venhamos, ó Pai amado, a prosseguir, firme, olhando para o alvo, lembrando que somos peregrinos nesse mundo. Esse mundo não é nosso, Senhor Deus, só estamos aqui de passagem. Anelamos, ó Deus, pela volta de Cristo, naquele dia em que o Senhor estampará como um grande espetáculo a glória do Senhor, e nós unidos com Jesus em um só corpo. Ele é o nosso cabeça do corpo da igreja, em nome de Jesus. Amém.